Bem-vindos ao canal do IJBSB, Instituto Jungiano de Brasília, Diálogos Jungianos. Eu sou Tereza Cristina Brandão, psicóloga, candidata em formação aqui no Instituto de Brasília. E hoje eu vou conversar com a professora Marisa Vicente Catapreta, que é doutoranda na PUC de São Paulo, coordenadora dos cursos de Psicologia Junguiana na Universidade Metropolitana de Santos, São Paulo, escritora, coordenadora de workshops, de grupos de estudo, supervisora, enfim, uma estudiosa da psicologia, da terapia e da psicoterapia junguiana. Muito obrigada, Marisa, por estar aqui com a gente hoje. É uma honra, um prazer para nós aqui do Instituto recebermos você. E eu gostaria de lhe pedir, para nesse breve tempo de poucos minutos que nós temos aqui, que você falasse um pouco e desse um panorama sobre a importância da questão da análise dos sonhos, que é o tema que nós vamos tratar neste seminário do mês de março de 2019, para o qual você veio para nos guiar nessa discussão, mas sabemos que é um tema enorme e amplo. Então, que panorama que você pode dar da importância da questão da análise dos sonhos para a gente, por favor? Primeiro, Tereza, queria agradecer a você, a Áurea, o convite de estar aqui, né? E assim, a importância dos sonhos para mim, eu sou até suspeita de falar, porque as minhas publicações, artigos, as minhas aulas, tanto na UNIMES como na PUC, eu tento dar um foco muito grande ao trabalho com sonhos. Venho dando palestras e meu trabalho é muito no sentido de mostrar essa importância, porque com outras técnicas que foram surgindo, muitas vezes o analista junguiano ele acaba deixando o sonho um pouco de lado, né? E o sonho, quer dizer, fazendo um rastreamento na obra do Jung e da von Franz, né, os principais seguidores, ele foi extremamente importante, né? Tanto que se vê que o último livro do Jung, que é O Homem e Seus Símbolos, ele começa o capítulo falando sobre sonhos. Né? Então acho que é de uma importância muito grande, porque os sonhos eles falam dos conteúdos mais espontâneos do inconsciente. Né? Hoje a neurociência já sabe que há uma troca de memórias e que aquilo que o Freud e o Jung diziam lá atrás, intuitivamente, hoje se comprova que de fato há uma troca de memórias específicas e que há um processo de elaboração. Né? Hoje, alguns pesquisadores, por exemplo, as últimas pesquisas já falam de uma consciência dentro do sonho. Então, tem muita coisa para a gente aprender. Do ponto de vista clínico, é fundamental. Por quê? Você vai aprofundar o teu processo analítico. Uma coisa é você conversar com o seu paciente na superfície, a nível de consciência. Outra coisa é você ter um aprofundamento. Para nós é como se tivesse um raio-x, sabe? Como se tivesse uma fotografia da alma. Você está vendo o outro lado. Você está vendo o outro lado. Então existe uma possibilidade de você ter todo um aprofundamento, uma integridade, né, dentro do processo analítico. É um outro processo. O paciente que traz sonhos e trabalha o seu sonho, ele tem um outro processo, muito mais profundo. Né? A gente não vai trabalhar com o que está aqui em cima. A gente vai trabalhar mais embaixo. E isso dá uma diferença enorme. Então, eu acredito muito no trabalho com sonhos, venho trabalhando muito em cima disso e tenho falado muito. O último livro que eu publiquei sobre o tema de sonhos, um capítulo, eu falo da formação, inclusive, né, da importância, eu pego todo o recorte do Jung, né, quer dizer, como que ele fala da teoria de trabalhar um sonho, de forma pormenorizada, né? Como é que você devolve esse sonho junto com o paciente dentro de uma construção. E daí é errôneo dizer que o Jung interpretava e fechava. Né? Na verdade, o Jung tinha toda uma técnica e de forma alguma ele fechava. Ele construía o sonho com o paciente, só que ele vai construir em todos os detalhes. Ele dizia alguma coisa sobre os sonhos serem um lugar de sabermos e conhecermos os símbolos, né? Que era a fonte mais profunda e fecunda, é a palavra que ele usa para falar sobre isso. Porque os símbolos, quer dizer, toda a psicologia analítica a gente vai entender a partir de uma leitura simbólica, né? E o símbolo, para o Jung, ele não compreende toda uma abordagem só consciente, mas ele sempre vai ter uma porção inconsciente, então ele é riquíssimo. E a expressão do inconsciente se dá de forma simbólica. A gente vê isso nos sonhos, a gente vê isso nos contos de fada,
Vemos isso em vários, né, nos mitos. Então, essa forma simbólica de se colocar é a forma que os sonhos falam. Então, por isso que às vezes fica difícil. Agora, o Jung vai dizer, não é que o inconsciente dificulta, o inconsciente não tem fachadas. Nós é que deixamos de entender essa linguagem, né? Ou que abrimos ou não essas portas, né, para essa manifestação. Para essa manifestação. Do ponto de vista clínico, acho que é muito importante que o analista ele faça a sua análise de sonhos, ele constantemente possa estar olhando seus sonhos, porque aí ele dará uma importância maior no processo ao sonho do paciente. E o paciente, quando traz, né, e quando ele tem um sonho bem trabalhado, ele volta com mais sonhos. Né? E aí eu queria te pedir justamente isso, porque nós aqui somos todos candidatos em formação, sim, né? Sim. E é claro, também sujeitos no nosso processo à análise e à supervisão dos casos. E aí eu queria te perguntar, assim, eu nem sei se é possível, mas é uma questão sobre a nossa formação, como que a gente faz, se isso existe, esse desenvolvimento de uma agudeza, de um olhar particular para esses símbolos e para essas manifestações que o paciente traz e que, é claro, o nosso ímpeto é entender para ajudar, colaborar e colocar isso dentro do processo da análise, né? Sim. E a gente seria capaz de desenvolver alguma sintonia fina para esse trabalho da devolução, da interpretação, ampliação dos sonhos? Olha, eu tenho experiências bastante interessantes com alunos supervisionandos e assim, o que a gente foi percebendo? Foi toda uma construção. Não adianta você só ter a teoria é importantíssima, porque ela dá nome ao que você está fazendo, né? Porém, o Jung vai salientar isso várias vezes, né? Ele vai destacar assim, olha, não adianta ter só a teoria, né? Você precisa ter um algo mais. Então, dentro do processo, tem uma ideia de escuta, tem uma ideia de ver o que essa história impactou. Então, o Jung, ele dá essa sequência pra gente. Agora, o treino, no meu trabalho, o que eu fiz? Eu desenvolvi uma metodologia no mestrado que eu comecei a utilizar com os terapeutas. Então, a gente faz um grupo de sonhos, né, semanal ou quinzenal, onde cada um trabalha o seu sonho e onde participa do trabalho dos sonhos de outras pessoas. E foi muito rico isso, porque a escuta do sonho, essa escuta simbólica, começa a ficar afinada. Eu fiz uma metodologia de processo, de série de sonhos. Então, também a ideia do processo vai ficando afinado. Você vai percebendo, nossa, eu sonhei com esse personagem, nossa, como mudou, nossa, fulana sonha sempre com casa. E vai percebendo todo o processo. E foi muito eficaz. Né? Tanto que nesse capítulo eu falo que as pessoas que participaram, elas começaram a sonhar com consultório, com paciente, que são sonhos raros, né? Mas elas começaram porque foi repercutindo mesmo no trabalho. Foi bem interessante. Então, eu acho particularmente que você só aprende sonhos assim, fazendo na clínica, treinando, trabalhando os seus sonhos, e se tiver a possibilidade de uma formação menos teórica e um pouco mais prática, eu acho que auxilia muito. É colocar a mão na massa de si mesmo. Exatamente. Né? A gente já teve uma autora, que eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas ela lá na década de 70, ela já tinha pensado nisso. Quando eu fiz a minha pesquisa, que eu resgatei, ela já falava isso. Né? Sobre, no caso era a psicanálise, sobre essa importância de você estar trabalhando o sonho do ponto de vista prático. Porque o sonho não é algo que é linear. E para a gente ter essa escuta simbólica, a gente tem que escutar muito o som. Aí você começa a criar uma língua estranha. Aí você começa a entender o que significa, né? E cada um é uma língua, né? E cada paciente é uma língua diferente. Esse é diferente, você não sabe, o sonho vem, você não tem a priori o que você vai... Você vai construir ali. Então, qual é o repertório do terapeuta? Ele vai ter que ter a parte teórica, sua análise, que vai lhe dar segurança para trabalhar com o conteúdo do outro, e essa escuta simbólica. Eu acho que é o tripé.
Que bom, Marisa. Eu acho que nós não temos mais muito tempo. Essa conversa e esse tema de análise dos sonhos é um tema que pode render ainda muitas outras conversas e outros diálogos junguianos. Gostaria de agradecer, é muito bom sempre estar aqui em Brasília com a Áurea, com esse curso que é um processo que vem crescendo cada vez mais. Eu acho que é muito positivo estar com esses alunos motivados, maravilhosos e muito afinados com a sua formação pessoal e também clínica. Nós agradecemos muito a professora e contamos com você em outros diálogos, ok? Muito obrigada a todos pela participação e continuem seguindo o canal Diálogos Junguianos do Instituto Junguiano de Brasília.